Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação e que Papai do Céu possa nos abençoar por meio de sua presença, pela contemplação da sua palavra. Você sabe que antes da gente conhecer qual será o tema e o texto bíblico ao qual nós vamos refletir e tirar lições para a nossa vida, nós antes buscamos a presença de Deus por meio de oração. Eu quero convidar você que está aqui comigo para orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua face, a Tua presença, por meio da meditação. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito fale aos nossos corações, trazendo luz, trazendo conhecimento, ensinamento e, acima de tudo, trazendo a Tua presença. Pois é bem verdade que o nosso maior desejo e anseio é passar por toda a eternidade vivendo na Tua presença e aprendendo diretamente de Ti. Perdoa os nossos muitos pecados. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é o argumento de Deus. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Jó. Isso mesmo, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A história de Jó é uma história bastante conhecida por nós. E às vezes, alguns pensamentos a respeito da história de Jó passam pela nossa cabeça. Me diga aí você, deixa aqui no comentário, se tal pensamento já passou pela sua cabeça, onde Jó era o objeto de aposta ali de Deus. Você já pensou dessa forma? Você sabia que existem pessoas que veem a história de Jó por esse prisma? Pois é. A história de Jó não narra ali um capricho, né, uma vaidade de Deus. Não, não. A história de Jó narra aquilo que está acontecendo dentro do ambiente cósmico espiritual. O que, Davi? O conflito entre o bem e o mal. A história começa dizendo que Deus estava ali, no seu trono, no seu governo, no seu habitat, e ali chegaram diante da presença dele os filhos de Deus. E dá a entender que eram seres celestiais, que tinham responsabilidades e possivelmente dá a margem à ideia de que eles estavam indo ali prestar conta com o governante supremo do universo. Sim, Deus. Porém, a história não para por aí. Você sabe muito bem que, dentro desse contexto, surge a pessoa de Satanás, um intruso, indesejado. E quando Deus pergunta o que é que ele está fazendo ali, basicamente a resposta dele, contextualizando com o texto bíblico, ele diz: por mais que ninguém me queira aqui, eu conquistei o direito de estar aqui. Em outras palavras, por mais que Satanás fosse indesejado, ele nutria na cabeça dele que ele tinha legitimidade, ou seja, um direito legal de estar ali. É nesse contexto que Deus suscita a pessoa de Jó. E ali ele fala: você tem visto o meu servo Jó? Você conhece o meu servo Jó? O que Deus estava querendo dizer para Satanás é: embora você odeie a terra, embora você passeie pela terra, e essas palavras que Satanás se utilizou para responder de rodear e passear pela terra, ele estava trazendo menção que ele era o governante. Para você ter uma ideia, alguns textos bíblicos espalhados pela Bíblia traz essa mesma ideia, como por exemplo, quando Deus passeou pelo jardim, quando Davi passeou pelo seu palácio e tragicamente, infelizmente, melhor dizendo, viu ali Batseba se banhar. Outros contextos, né, quando os servos do rei foram pela terra fazer ali o censo, né, ali na época dos reis, e assim vários e vários outros contextos que a meditação trouxe para tirar como base a afirmativa que Satanás estava trazendo, de que ele era um novo governante, porque o ser humano, que outrora tinha sido abençoado por Deus e dotado pelo direito de governar a terra, e isso está lá na criação, no processo da criação,
onde todas as coisas estariam sujeitas ao casal, ao homem, né? Ali Satanás ortoga para si dizendo, agora eu sou o governante. E é nesse contexto que Deus suscita, traz à tona a pessoa de Jó. Porque Jó, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz, um homem temente a Deus, né, que se desviava do mal. Que coisa maravilhosa. Mas Jó, ele é um personagem que, de fato, brilha aos nossos olhos. O motivo pelo qual Deus citou Jó era, de certo modo, passando na cara de Satanás a seguinte afirmação. Embora a maioria das pessoas do mundo tenham cedido ao seu governo, ainda existem pessoas que não cederam. E por conta que existem essas pessoas, o governo da terra não é seu. Satanás, ele só seria governante da terra, autoridade máxima na terra, se todas as pessoas aceitassem o seu governo. Como existe eu, como existe você, que rejeita o governo dele, que luta contra o governo dele e que busca pertencer ao governo de Deus, por conta de mim e de você, é que Deus ainda assim é o supremo rei. Sabe? Enquanto houvesse uma pessoa disposta a aceitar o sacrifício de Cristo, o governo da terra nunca seria de Satanás. Então percebe que Jó, por mais que tenha sofrido bastante nas mãos de Satanás, e isso só demonstra o tamanho da ira que ele tem com aqueles que temem a Deus, porque nós lembramos ele constantemente que ele não é o dono da terra, mas sim a pessoa de Jesus Cristo. Graças a isso é que nós temos o salvo-conduto e a bendita esperança de que muito em breve esse governo parcial de Satanás vai chegar ao fim. Foi graças a Jó, foi graças a mim, foi graças a você, que quando lutamos e resistimos às tentações, que nós demonstramos, não somente às pessoas que estão ao nosso redor, mas perante todo o universo, que sim, Deus é o governante supremo. Deus é o verdadeiro Rei dos Reis. A pergunta que eu quero fazer para encerrar esse nosso momento é bem simples. E eu quero que você reflita. Você, eu, quer ser como Jó? Você quer ser o argumento de Deus? É exatamente esse o tema. O argumento de Deus. Enquanto Deus tiver argumento, ainda assim ele vai lutar. E vai à luta por mim e por você. Por quê? Porque nós somos o argumento de Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais uma meditação. Que o Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração. Eu gosto muito da história de Jó. E eu espero que, de alguma forma, Deus tenha falado ao seu coração. Porque, de fato, por mais que a nossa vida não seja a melhor ou a mais exemplar, nós ainda, quando nos reunimos para momentos como esse, nós ainda damos testemunhos. Porque, de fato, esse tipo de ação demonstra que o argumento de Deus é válido. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo encontro. E ele está marcado. Então não falta. Até a próxima e tchau, tchau.